Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou analisar o personagem Aquiles, que é um dos heróis mais clássicos, literalmente, do nosso mundo, mas eu vou falar especificamente da versão do livro A Canção de Troia, que é esse livro que está aqui. Eu vou botar por aqui a capa em resolução alta, né, para você ver melhor a capa do livro, mas que é a minha versão favorita do mito da Guerra de Troia, né, da Guerra da Ilíada. E o Aquiles, ele é basicamente o guerreiro ideal. É isso que ele é, em resumo. Então, para pegar esse arquétipo que acaba inspirando quase todos os guerreiros que vieram depois dele, eu vou falar aqui da aparência dele, do comportamento dele, da motivação, do histórico e do diferencial que a autora usou no livro Canção de Troia. Para tanto quem gosta de ler, compreender com mais profundidade esse personagem, como também para quem gosta de escrever, ter uma referencial de como já foi criado, já foi interpretado, e no caso, reinterpretado, um herói clássico. Então, começando, a aparência do Aquiles é um cara atlético, tá? Ele não é nem alto demais, nem baixo demais, não é nem musculoso demais, nem musculoso de menos. Ele é atlético, uma figura de um atleta, tá? Não de um brucutu, tá? Não de um herói, como a gente tem hoje em dia, que é alto e todo musculoso. Não é esse arquétipo dele, tá? O grande diferencial dele é que ele é propositalmente um tanto genérico, que é para a maioria dos leitores se identificar, né, e se projetar nele. Tudo que é muito genérico é feito para o público-alvo se projetar naquele personagem, tá? Mas ele tem a boca miúda, ele tem a boca muito pequena, porque Aquiles significa literalmente sem boca. Esse A é de ausência, né? E Quiles é de boca. Então, esse é o significado do nome do personagem. Eu descobri isso lendo esse livro, inclusive. Então, Aquiles significa sem boca e ele tem o lábio muito pequeno, como ele é descrito, né? Então, nada a ver com Brad Pitt, né? Mas essa é a figura dele. Ele é um cara que ele não se destaca pelo poder físico dele, ele se destaca pela habilidade dele, né? Ele é muito habilidoso, ele é implacável. Mas ele não é o cara que exala, né, toda essa força dele. Ele não é um macho alfa. Isso é uma coisa interessante, porque a gente tem hoje em dia nesse debate de homem alfa, homem beta, né, etc. Que eu acho que é meio bobeira, sendo bem sincero, né? Mas o Aquiles, ele não é um homem alfa. Ele não é. Ele é homem sigma, né? O sigma, entre essa análise de alfa, beta, gama e sigma, o sigma é aquele cara que ele não se encaixa nesses padrões. Ele não é nem alfa e nem beta. Ele não se submete, mas ele também não busca a dominância, sabe? Ele pode liderar, como o Aquiles lidera, tá? Mas ele não faz questão de liderar, né? Tanto que o Aquiles não fazia questão de ir para a guerra, né? Ele escolheu ir para a guerra, sim, mas a princípio ele não via assim, um motivo grande para ir para a guerra. E tanto que nessa história, principalmente, ele questiona muito aquela guerra, né? Que ele fala, cara, não, a gente não veio aqui para fazer justiça. A gente veio aqui pra pilhar e saquear, sabe? Pô, você é minha casa, larguei minha família lá para ficar pilhando a terra dos outros, sabe? Então ele tem esse questionamento, tá? Ele não é um cara essencialmente dominador. Eu vou falar disso quando eu falar do comportamento dele. Mas entre essa relação, tá? Se você entende do assunto, se você gosta desse assunto, eu acho bobeira. Mas seguindo essa lógica, ele não é nem alfa, nem beta. Ele é um macho sigma, tá? E com a sigma, ele não exala essa coisa da hombridade. Eu vou espirrar. Eu quase espirrei. Ele não exala essa hombridade, ele não exala essa coisa do super-homem, né? Que é grandão, fortão. Não é essa abordagem do Aquiles. Ele é atlético, sim, forte, sim, só que ele é muito habilidoso, tá? E sobre traços marcantes da aparência dele é a boca dele ser pequena. O comportamento dele, como eu disse, ele é o melhor de todos os guerreiros, tá? E ele é aquele cara que ele fala a verdade na cara. Então, em nível físico, o comportamento dele em ações físicas é ele ser o melhor em tudo que ele faz. Ele era o melhor aluno, ele é o melhor guerreiro em campo de batalha, ele é um grande líder tático, tá? Quando ele marcha com a tropa, ele vence, tá? Ao longo desse livro, inclusive,
quando o Aquiles vai conquistando, vai vencendo guerras, a Grécia envia um arauto para Troia para anunciar o Aquiles derrotou tal cidade, tal exército. Então tem essa questão de fazer com que o Aquiles seja um nome conhecido também, né, para as pessoas terem medo do Aquiles, mas é porque ele vence, ele sempre vence, ele é excelente no que ele faz. Mas o comportamento social dele é o cara que ele vai lá e vai falar a verdade na cara do quem dura, tá? Então ele joga a verdade na cara do Menelau, na cara do Ulisses, na cara do Agamenon, na cara do Ajax, todo mundo. Né? O Aquiles é o cara que ele pega e joga a verdade na cara. Por isso eu gosto tanto dele nesse livro, inclusive, né? Eu prefiro o Ulisses de todo mundo. Acho que o Ulisses é o meu favorito de todos os heróis da história de Troia. Mas não tem como não gostar do Aquiles, né? Porque, cá entre nós, né? Tipo, o Agamenon e o Menelau, eles são meio que os vilões da história. Eles estão do lado do vencedor, mas eles que fazem todo o conflito, eles que criaram, na verdade, né? Cá entre nós. Mas E o Aquiles é aquele cara que tá do lado desses caras, né? Tá do lado do vencedor, mas eles precisam do Aquiles. E justamente como o Aquiles é necessário para eles, né? E como ele tá vendo que aquilo tudo lá é uma palhaçada, ele pega e joga tudo na cara de todo mundo quando ele bem entende. Isso é bem interessante do comportamento dele. Novamente, ele, como eu falei, ele é o macho Sigma, né? Ele não quer estar acima de ninguém, tá? Ele quer fazer o trabalho dele, mas ele também não se submete. Ele também ele não abaixa a cabeça para o Agamenon e não abaixa a cabeça para o Menelau, que são ali, né, os chefões dos gregos. A motivação dele... Bom, na história, todos os príncipes gregos têm como motivação derrotar Troia. Tá? Todos eles vão para Troia e eles vão para ficar. Né? Eles vão, porque como os oráculos disseram que eles ficariam 10 anos de guerra, o livro trabalha bem interessante isso. A questão da mítica, né, da crendice daquele povo e também as decisões táticas que eles tomam a partir dessas crendices. Então, os oráculos previram a guerra vai durar 10 anos. Os gregos chegaram e Troia estava fechada, era impossível superar Troia. Né? Pô, e aí, o que a gente faz? Né? Como que a gente vai superar a Troia? Né? Como a gente vai vencer essa guerra se não dá para invadir Troia? Né? E aí, então tá. Então, nesse caso, vamos fazer uma campanha de longo prazo e vamos derrotar a Troia a longo prazo. Então eles chegam em Troia para ficar. E você vê nisso, as barracas que eles fazem, que eles montam, não são barracas, não são tendas de guerra improvisadas. Eles começam a construir casas, né, lá naquele território. Eles montam ali uma cidadela para enfrentar a Troia. Isso é bem interessante. E todos eles têm essa motivação, derrotar a Troia, porque todos eles querem voltar para casa. Tá? Mas o Aquiles, os oráculos deram previsões diferentes para cada um dos príncipes dos reis gregos, né? No caso do Aquiles, o oráculo avisou: se você for, você não volta. Você vai ser lembrado para sempre na história, mas o seu fim vai estar nessa guerra. Então ele vive cada dia ao máximo. Ele dedica cada dia ao extremo. Ele dá o melhor dele todos os dias. Tudo que ele faz, ele se preza a buscar a excelência. E não é assim... Porque não é uma excelência do tipo, ele é excelente. Não é só isso. Não é só do tipo, ele é só melhor que os outros. Ele, de fato, se esforça ao máximo sempre. Ele dá o máximo de suor dele sempre. Por isso ele é o melhor de todos na guerra. Então ele tem esse comportamento dele, essa motivação dele. Ele é motivado para derrotar a Troia e motivado por ser o melhor de todos. Não só ser o melhor de todos, mas para ser o melhor de si. Ele dá o melhor de si sempre. O histórico dele é que a mãe dele tentou matar ele no parto. É interessante isso, porque a explicação, né, para ele ter o calcanhar de Aquiles nessa história é porque a mãe dele, mitologicamente, ela era uma semideusa, né, uma deusa, algo do tipo. E logo ele também é um semideus. Grécia tinha muito disso. Todos os heróis eram semideuses. Só que, essa mulher, dentro dessa versão aqui desse livro, parece que ela era uma maluca que matava os filhos dela e não deixava o marido dela saber. Né? Então o marido dela cansa de perder filho. Dessa vez ele invade
a sala do parto, que era proibido, porque só a mulher podia ficar no meio do parto. E aí que ele descobre que ela se dizia filha, acho que de Poseidon, se não falei na memória, tem tempo para ler esse livro, e ela quer afogar o filho dela. Então, quando o Aquiles vai nascer, ela fecha a perna para matar ele, para espremer ele por dentro. Só que aí, quando parece que ele morreu, o rei consegue ver que o Aquiles estava saindo pelos pés, ele não estava virado de cabeça para sair. Então ela espremeu o pé dele. Então quando ela espremeu o pé dele, é que veio o calcanhar de Aquiles. Eles conseguem segurar a mãe, fazem o parto, né, tiram o Aquiles, ele nasce perfeito, saudável, mas o pé dele está torto, nada que vá alejar ele. Ele já cresceu, o pé dele vai ficar normal. Né? Mas a origem do calcanhar de Aquiles nesse livro é essa. A mãe dele tentou matar ele no começo da história. E ele sempre se destacou em tudo que ele fez. Né? Até o treinador dele comenta que ele nunca viu alguém tão bom quanto ele. Né? Só uma vezinha só que ele veio tropeçar e jogar algo do calcanhar dele. Né? Então tem essa questão, né, do calcanhar. Como, o livro trabalha de forma interessante, desmistificando, né, todos os mitos, na verdade, esse livro ele desmistifica. Isso é bem interessante. Mas ele tem esse histórico de que a mãe dele tentou matar ele. Ele sempre se destacou em tudo que ele fez. E agora ele é um rei grego, né, casado. E o que ele quer, na verdade, é ficar com a família dele a princípio. Mas ele acaba cedendo essa ambição, essa cobiça de entrar para a história como o melhor de todos os tempos. Né? Ele poderia ser só o melhor que ninguém ia lembrar. Ele opta por ser o melhor que vai ser lembrado para sempre. Ele me lembra um pouco o Adonis Creed, dos filmes Creed, né, Nascido para Lutar. Porque eu não sei até que ponto tem essa inspiração direta a um Aquiles, mas com certeza tem esse arquétipo do guerreiro ideal. Tá? O arquétipo que a gente vê no Adonis Creed, né, e até também no Apollo também, né, no Apollo Creed não, tipo, no Rocky Balboa. Esse arquétipo que a gente costuma ver hoje em dia, do atleta melhor de todos, do guerreiro melhor de todos, né? O melhor lutador, o melhor atleta, essa pessoa que vive em função do esporte, né, e da excelência, eles são inspirados direta ou indiretamente no Aquiles. Não tem como fugir. Realmente a grande inspiração para eles é o Aquiles. Não tem muito o que variar. Então por isso que eu me lembro tanto do Adonis Creed quando eu releio, né, quando eu relembro o Aquiles. E o diferencial, para encerrar, o grande diferencial do Aquiles é que é niilista sem ser melancólico. Tá? Geralmente o niilismo tem essa questão de ser alguém ou muito triste, né? Muita vida não faz sentido, ou alguém também muito entregue a um vício, né? De certa forma, um Sherlock Holmes seria um tanto niilista, né, em alguns aspectos, acho que não é exatamente niilista, mas tem ali aspectos do vício na cocaína do Sherlock Holmes, que é um tanto niilista. Mas no caso, o Aquiles, ele é niilista porque na verdade ele não ama ninguém. Tá? O Aquiles é um cara que ele não tem amor por ninguém. Nem pelo Patroclo, que é o primo dele, com quem ele se relaciona muito na história, né? Nem pela própria esposa dele. No filme Troia, né, com o Brad Pitt, rola ali uma história de amor entre o Aquiles e aquela sacerdotisa que ele salva, né? Essa personagem ele existe na história, sim, mas no livro não tem uma relação de amor entre Aquiles e a personagem. Ele só não quer que ela seja estuprada, né? Porque ele também não é um monstro, né? Ele não concorda com o estupro, então ele impede que ela seja estuprada. Mas não porque ele se apaixonou por ela, ele não tem uma posse por ela. Né? Ele só acha isso errado pra caralho, né? Por favor, né? Isso é obviamente muito errado, injustificável, e ele impede isso. Então Aquiles ele não ama ninguém, e esse niilismo, mas não é um niilismo que, tipo, não é um niilismo de que eu não tenho propósito. O propósito dele é, como eu falei, viver um dia de cada vez e vencer Troia, né? Mas é porque ele é meio que forçado a isso. Ele é obrigado pelo juramento ao Agamenon de servir a Grécia, né? O Estado grego como um todo. Então ele não faz isso por vontade própria, ele faz isso porque ele é meio que obrigado a fazer, né? Mas ele tipo, já que eu tô aqui, né? Já que eu vim fazer essa palhaçada, agora também eu vou fazer o meu melhor e agora eu vou fazer o meu nome, né? Então ele tem um propósito
próprio, mas ele é niilista no sentido de ele não acredita em misticismo, por exemplo, ele não está nem aí para os deuses, né? Ele é um tanto ateu, né, por assim dizer, dentro desse contexto, né? Ele não tem assim uma paixão grande, ele não tem assim um apego pessoal muito grande por nada, né? Então ele é tão assim, é como se ele fosse realmente um ser superior, né? Um ser transcendental, né? Porque ele é muito desapegado às questões mundanas, esse desapego dele a tudo que é mundano e essa dedicação dele à excelência é o que faz que acreditem que ele seja ali, né, um semideus dentro desse contexto, né? Então, enfim, e é parte do arquétipo, como eu falei, do atleta, do guerreiro, do lutador ideal, né, que é alguém que tem essa excelência como prioridade máxima, né? A diferença é que, por exemplo, o Adonis Creed nos filmes, ele se apaixona, ele casa, né? Ele é alguém que tem relações humanas, né? Esse Aquiles desse livro, o apego dele por qualquer relação humana é mínimo, né? Ele é muito apegado à dedicação dele. Isso que eu achei tão interessante, por isso que ele é um tanto niilista, mas nesse sentido, de não amar ninguém e de não ver propósito maior no universo. Ele só vive o agora. Mas aqui embaixo, quem que é o seu guerreiro favorito da ficção? Quando eu criei meus guerreiros, né, o Draco e o Gladius da Era do Abismo, eu busquei alguns arquétipos desses tipos de guerreiros, tá? Eles são muito dedicados no que eles fazem, mas também não são essa questão de serem só dedicados exclusivamente ao combate, à guerra, à excelência. Então, eu gosto desse tema, gosto, obviamente, né, tô aqui fazendo um vídeo sobre isso, mas eu gosto de analisar esses tipos de guerreiros, mas alguém que é o guerreiro ideal, eu diria que o Atreu, do Caçador de Apóstolos, do Leonel Caldela, ele é um misto, né, tanto do guerreiro ideal como do intelectual ideal, ele junta ali cérebro e músculo, né. Gosto bastante do Atreu. Talvez seja o Atreu, que o Caldela ele busca assim também outros debates, outros arquétipos nos personagens dele. Mas de todos eles, né, o Atreu ele é o cara que ele junta o intelecto, ele junta a força física. Eu acho ele até mais próximo de um Ulisses do que do Aquiles em si, né? Mas ele acaba sendo assim também. Graças à inteligência ele se revela o melhor guerreiro, né? Então uma coisa acaba tendo sinergia na outra dentro da escrita do Caldela, do Atreu, do Caçador de Apóstolos e do Deus Máquina. Então acho que possivelmente é meu favorito. Eu sempre essas perguntas sem pensar em quem que eu vou citar no final. Eu preciso planejar a pergunta e a minha resposta antes de fazer o vídeo. Eu sempre falo isso, eu nunca lembro de fazer isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho. Se você quiser mais conteúdo como esse, já falei, né? Se você gostou do conteúdo, dá o like. Me enrolei todo. Se você gostou do conteúdo, dá o like. Se quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia na rede social. Lembrando que estamos no desafio 376 dias de escrita, vídeo de mercado tutorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã.